Senhoras e senhores, muito bom dia. Aqui quem fala é Nilo Peralta, da GPA Mais Comunicação. Alguns dos senhores já me conhecem. A gente volta com mais uma Live Comics, um evento que ganhou força aí com o advento aí da pandemia, dos eventos virtuais, digitais, mas ele prossegue aí com a sua função, com uma oportunidade de levar conhecimento e debates, né? Com temas relevantes do momento. Hoje, esse evento da GPA Mais Comunicação, já pela 6ª edição, hoje, com enorme prazer, que a gente tem um grupo seleto aqui de participantes, debatedores. Eu vou apresentar agora, agradecendo já a presença de todos que nos assistem nesse momento. Eu abro aqui trazendo aqui a apresentação do nosso primeiro palestrante, que é o Roberto Silva Souza, ele que é auditor fiscal da Receita Federal, da Divisão de Administração Aduaneira da 8ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, que é São Paulo, né? Então, obrigado, Roberto, vai conduzir aí um pouquinho, falando um pouquinho do catálogo de produtos. Com a gente também, Milton Gatto, ele que é um consultor, especialista no tema, da FINOC e Ustra Advogados, com experiência longa no mercado de comércio exterior, vai dividir com a gente aqui um pouquinho de informações sobre o sistema harmonizado. E também, já com a gente aqui, o Isaac Florencio, diretor da IDAR, um dos apoiadores nossos na data de hoje. O Isaac vai trazer um pouquinho da experiência do dia a dia, a expectativa aí do início, em 1º de abril, do novo serviço. E, por fim, agradecer aqui o apoio do Sindasp, apoiador desse nosso encontro, Sindasp, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo. O meu muito obrigado, na pessoa do presidente Elcio Sayama. E, por fim, então, e já de imediato, eu volto com vocês ao final para os agradecimentos e algumas abordagens. Passo a palavra, então, de imediato a Roberto Silva Souza, da Receita Federal do Brasil. Por favor, Roberto, muito obrigado. Tenham todos um bom evento. Obrigado, Nilo. Obrigado a todos. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela presença e é um prazer poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento sobre o catálogo. Imagino que alguns já conheçam bem, já tenham ouvido falar do catálogo de produtos, tá? Bom, só reiterando a introdução do Nilo, meu nome é Roberto, sou auditor há mais de 20 anos, sempre atuei na área aduaneira, já passei por fronteiras, portos, passei 5 anos na Coana e desde 2012 trabalho na Divisão de Administração Aduaneira aqui em São Paulo. Em 2019 fui chamado, até pela experiência anterior na Coana, fui chamado pela Coana para participar do grupo de trabalho do catálogo e acabei assumindo a gerência, né, mais a parte conceitual da construção do catálogo, é minha atribuição, junto com colegas da CSEX, tá? A gente está trabalhando bastante e intensamente na elaboração do catálogo, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o que é o catálogo, tá? Para quem não conhece, vou falar um pouquinho, espero que todos aproveitem e compreendam, tá? O catálogo de produtos faz parte do Portal Único de Comércio Exterior, tá? Como o próprio nome diz e como o conceito vem sendo difundido, o Portal Único é janela única, né? É a expectativa de que a gente consiga, ou que a administração consiga, que os operadores, os intervenientes prestem informação uma única vez através dessa janela única. O catálogo de produtos em si, o que é? O catálogo é um cadastro de produtos individualizado por empresa, tá? Então, cada empresa vai ter o seu catálogo. Cada empresa vai ter que cadastrar os produtos que importa, tá?
vai ser, esse catálogo é por empresa baseado no CNPJ raiz, tá? O que se sugere é que seja feito antes de registrar uma do INPE, tá? Na do INPE, tá? O catálogo faz parte da do INPE, tá? Na do INPE, você não vai ter mais a adição, você vai ter os itens, tá? E os itens, em princípio, se sugere que sejam pré-cadastrados, ou seja, você tem um catálogo, se você faz muita importação, você já tem todos catalogados. E aí basta clicar na sua referência, você, a cada item que você cria, a cada produto que você catalogue, vai ser gerado um número, basta você digitar esse número na do INPE e a do INPE puxa todas as informações, tá? Então, cada empresa vai ter o seu catálogo. Ah, mas como assim cada empresa tem um catálogo? Então, por exemplo, eu tenho uma NCM de parafusos, tá? Uma empresa importa parafusos para madeira, outra empresa importa parafuso para alvenaria. Então, os parafusos são diferentes, tá? A NCM é a mesma, mas o produto é diferente, tá? Por que a gente está aprimorando essa descrição, né? Na verdade, o que a gente quer? A gente quer padronizar, uniformizar e detalhar a descrição de mercadoria. Porque o modelo atual, que a gente tem desde a implantação do Siscomex, ele é muito subjetivo, né? A norma fala em descrição detalhada ou descrição completa de modo a permitir a perfeita identificação e caracterização. Isso é subjetivo, tá? Por quê? Porque cada um pode entender como completa a sua própria maneira. Você tem importadores que dizem que part number é a descrição completa, ou o setor químico pode alegar que o número casa é a descrição completa, tá? E o que acontecia, né? A gente está mudando de modelo, né? Vocês que atuam na área devem ter percebido. A gente está diminuindo a conferência e tentando acertar, né? Mirar melhor nos alvos daquilo que é selecionado para a conferência, tá? Essa é a ideia. E, para isso, a gente precisa melhorar a descrição, que ainda é um campo que nos dá muito problema, tá? Ou seja, nós estamos mudando de paradigma, tá? A gente tem hoje um modelo que antes a gente conferia quase tudo no despacho, né? O Milton, que atua no mercado aí há tanto tempo, né? Deve lembrar da DI Papel, o percentual de conferência daquela época era da ordem de 25% a 30%. Imagine vocês conferir 25% a 30% de tudo que entra no país. Isso é impossível, né? Na verdade, era um número, mas não é, você não consegue conferir. Hoje, a gente já conseguiu melhorar. E a ideia é melhorar mais ainda a partir da implementação do catálogo, né? Que aí vai possibilitar o uso de ferramentas inteligentes. Hoje, a gente tem ferramentas inteligentes já atuando, que é quem está mais em contato com a área de ponta, com a unidade de despacho, sabe que a gente tem o sistema CISAM, o sistema ANITA, que permite ler a descrição, tá? Mas essa descrição ainda não é uniforme, tá? E muitas vezes não traz as informações necessárias. O que a gente quer com o catálogo é uniformizar e trazer as informações necessárias, né? Então, por exemplo, hoje você tem descrições desse tipo aqui. Esses são exemplos concretos que eu vou dar para vocês, tá? Conversor digital. Conversor digital pode ser isso aqui ou pode ser isso aqui, tá? Então, ou seja, conversor digital não me descreve exatamente o que o importador está trazendo. O exemplo que eu gostava de brincar bastante nas minhas apresentações era bomba d'água, né? Cada um de vocês... Roberto, Oi. só para fazer um comentário aí, a sua apresentação saiu da tela, se Opa! você puder apresentar novamente. Eu acho que ela ficou congelada no primeiro slide. Eu estou tentando interromper aqui, realmente está congelado. Ela congelou, né? Isso. Espera aí um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Vou tentar compartilhar novamente. Obrigado por me avisar. Quando aparecer aqui, eu já aviso se deu certo. Tá, compartilhar. Apareceu? Agora tá aparecendo. Sim, agora está no slide de bomba d'água, isso aí. Isso. Tá, Agora deu deixa eu ver certo. aqui. Isso.
Então, Beleza. né, retomando o assunto, bomba d'água é uma descrição recorrente. Pode ser essa aqui do carro, pode ser essa aqui de prédio, né? Então, pode ser uma série de coisas. Então, bomba d'água não me descreve uma mercadoria. Especialmente, tá? Porque a gente quer minimizar, diminuir ao máximo que a gente puder a conferência no despacho. Se eu tenho informações precisas da mercadoria, caso eventualmente eu tenha dúvidas, eu posso ir na empresa, né? Isso aí agiliza muito o despacho, isso aí gera uma economia para as empresas muito grande, tá? Então, para isso, né, vocês que são nossos parceiros, né, os despachantes, eu considero parceiros de trabalho, é preciso que a gente consiga descrever melhor. Além do que, né, eu lembro que a gente elaborou algumas normas, até ainda da época da Coana, algumas normas de ato declaratório, né, sobre descrição de mercadoria. Não sei se vocês vão lembrar, a gente tem alguns de têxteis, outros de alumínio, eu tenho aqui mais para frente. Quando você fala descrição completa, como eu disse, isso é muito subjetivo, né? Então, o importador pode entender uma coisa e a própria Receita pode entender outra, né? O servidor, ele não é obrigado a conhecer todos os produtos e o importador, ele precisa saber quais as informações a Receita quer. Porque, como eu disse, para ele pode significar uma coisa e para a Receita outra. E o servidor, ele, obviamente, não conhece toda a gama de produtos que entra no país, tá? Como eu disse, a gente já tem alguns atos declaratórios visando a orientação, a orientar o importador a preencher o campo de descrição da mercadoria, tá? Isso aqui foram elaborados ao longo do tempo, tá? Pessoal que eventualmente trabalha em Santos, produtos químicos, saiu uma orientação que foi elaborada por nós aqui, ajudou a dar um certo padrão nas descrições, tá? Alguns detalhes do catálogo, tá? Vocês vão notar, tá? E vai chamar a atenção de vocês vão falar, o que estão perguntando aqui? Eu tenho alguns códigos que são específicos para alguns produtos, tá? Então, eu tenho, por exemplo, parafuso de ferro. Aí você vai entrar no catálogo para preencher o parafuso e vão perguntar para você, do que é feito esse parafuso? Você vai falar assim, pô, mas se eu estou preenchendo parafuso de ferro, obviamente que o meu parafuso é de ferro. Não é bem assim, tá? A gente quer inverter essa lógica também. Primeiro, essa lógica está equivocada. Não é o fato de eu classificar alguma coisa ali que me diz que aquele produto é aquele ou que é feito daquele componente. É o contrário. A lógica é o contrário. É o que eu digo é que vai me dizer se a classificação está correta, tá? O exemplo que eu dei do parafuso, tá? Eu também costumo citar em exemplo porque ele é bem didático. O fato de eu classificar o parafuso na 7318, tá? E descrever apenas como parafuso, não significa que o parafuso seja de ferro ou aço, tá? Eu posso, veja, eu tenho consequências jurídicas diferentes, tá? Se eu abro uma caixa de parafuso classificado na 7318 e é um parafuso de plástico, se a descrição informada é só parafuso, tá? O máximo que eu posso penalizá-la é por um erro de classificação, tá? Se eu tenho descrito que o parafuso é de ferro e o parafuso não é de ferro, é de plástico, tá? Isso é falsa declaração. As consequências jurídicas são diferentes, tá? Então, basicamente, o que o catálogo vai fazer? Nós vamos deixar o campo texto, vocês têm aí no alto da tela, tá? Um parafuso razoavelmente bem descrito, tá? Um parafuso para madeira, medida 4x50, zincado branco, feito de aço médio carbono e galvanizado, tá? Isso é o que a gente tem hoje, é um campo texto. No modelo do catálogo, como é que vão ficar essas informações? Elas vão ficar padronizadas em campos específicos. Então, eu vou ter um campo que serve para todas as NCM, vai ter um campo denominação. O campo denominação tem a seguinte orientação de preenchimento, tá? Todos os campos do catálogo têm orientação de preenchimento. O campo denominação defina em, acho que se não me engano, 120 caracteres, o produto importado. Você vai definir, você vai dizer o que é.
Ó, é uma girafa, é um tomate, é uma laranja, é uma máquina de um computador, alguma coisa assim. Então, no caso do parafuso, eu teria campo de denominação. O que eu vou preencher? Parafuso ou parafuso para madeira, tá? É um campo texto. Matéria-prima, aço médio carbono. Tratamento externo, galvanizado. Dimensões, 4 por 50, tá? Isso tudo, todos os importadores de parafuso vão ter que descrever da mesma forma, tá? Ele vai ter que preencher os mesmos campos, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está saindo de um texto livre para um processo em que a gente vai estar segmentando por atributo, né? Por característica da mercadoria. Aqui... Roberto, Oi? Roberto, desculpe atrapalhar a sua apresentação, mas a apresentação ela saiu do vídeo de novo. De novo. Tá? E o pessoal estava falando que ele ficou parado ali na bomba d'água. Acho que você estava falando de parafuso, e o pessoal estava comentando aqui que você estava falando, ainda estava parado na bomba d'água. Não sei se você está com problema. Vou tentar voltar aqui, então. Não sei o que está acontecendo, gente, desculpa. Bom, então vou pular a bomba d'água. Ótimo. Agora sim, legal. Tá. Entrou a questão dos atributos, da publicidade, é isso, né? Isso, exatamente. Então, retomando rapidamente, tá? Por que é importante eu ter isso, as características que eu desejo ver no catálogo, que hoje compõe, na verdade, a descrição, né? Por que é importante a receita precisa dizer o que quer, e o importador precisa saber o que a receita quer, tá? O servidor, né, como eu disse, ele não sabe exatamente, não conhece todos os produtos para dizer o que seja descrição completa em tudo, tá? Alguns atos que a gente fez, que a gente emitiu ao longo dos anos, visando dar padrão e dizer exatamente o que a receita quer. Ato declaratório é justamente para isso, né, para dizer o que a receita entende por descrição completa. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer para tudo, mas alguns setores foram beneficiados com isso. Setor químico, setor têxtil, tá? Aqui, comentando sobre o parafuso de ferro, tá? O fato de eu colocar a lógica correta, né? É o que eu descrevo que me diz a classificação, não a classificação que me diz o que eu estou trazendo, tá? Tem uma diferença jurídica muito grande e a diferença de lógica, né? Quando você vai fazer uma consulta de classificação, né, você descreve o que você está trazendo e depois você pergunta, olha, qual é a classificação disso? Você não começa dizendo, ó, isso está nessa classificação, portanto, o meu produto é esse, né? Tá? Não vou me ater muito, porque eu acabei comentando, embora vocês não estivessem vendo a tela, acompanhando pela tela. Aqui, o que eu disse, né? O que eu tenho em cima é o campo texto atual. No modelo do catálogo, eu vou ter os quatro atributos, que são as 4 características que eu desejo saber de todos os parafusos que entram no país, tá? Eu hoje não tenho isso padronizado e uma das intenções do catálogo é padronizar essa descrição, tá? Que todos mencionem todas as características, tá? Então, a gente está saindo desse modelo de descrição detalhada, que é um campo livre, para algo em que eu digo exatamente quais características do produto, e cada campo desses, tá? Cada atributo pode assumir diversos formatos. Eu vou mais para frente, eu vou comentar com vocês. Tá? Então, o que eu tenho hoje, por exemplo, na descrição da soda cáustica, eu tenho um campo texto, tá? Dizendo mais ou menos isso. Essa é uma descrição já com aquela orientação que a gente mandou para a Alfândega de Santos. Ela já traz bastante informações e já está padronizado. Porém, essa descrição campo-texto vai se transformar nisso aqui. Eu vou ter no catálogo, vocês vão cadastrar, tá? Por característica do produto. Você vai entrar na NCM de soda cáustica. Tá aparecendo a tela ainda aí, Milton? Roberto, então, eu ia comentar que alguns dos nossos participantes
ele ficou travado ali logo depois da bomba d'água de novo. Será que é o teu arquivo que está com algum problema? Ou se não, eu não sei se o Roberto está colocando em modo apresentação ou não. Eu acho que... Tô colocando. Modo apresentação, então, né? você está usando duas telas, Roberto? Não estou usando duas telas. Porque quando usa duas telas, a apresentação fica na outra. A gente tem que puxar ela. Pelo menos aqui acontece assim no meu aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Ou se não, acho que colocar... Não ativar o modo apresentação, deixar só... eu vou tentar isso. Fazer um teste, né? Fazer um teste Isso aí. sem o modo apresentação. Não vai ficar muito bonito, mas... Aí vai mudando, não está congelando, não? Agora está mudando. Desce o monitor. Desce para ver. Tá, peço desculpas, então, aos que nos acompanham. Muda mais um para ver se vai agora. Aqui. Agora vai. Agora sim. Legal. Tá bom. Então, voltando na soda cáustica, né? Isso aqui é o que você tem hoje no campo texto, tá? Como que vai ficar no catálogo, tá? No catálogo, vou mostrar, tem uma tela aqui para frente. Você vai ter um atributo denominação, como eu disse, todas as NCMs têm um atributo denominação, que é onde você vai definir exatamente o que você está trazendo, tá? Como é um campo texto, alguns vão aproveitar, falar, olha, esse é um parafuso lindo, maravilhoso, cabeça arredondada, etc, etc. Outros vão escrever parafuso. Tudo bem, não tem problema, é o que a gente espera. As características essenciais a gente vai solicitar. Então, aqui na soda cáustica, eu tenho nome comercial soda cáustica, apresentação, forma de apresentação, tá? A soda cáustica está em pó. A apresentação é um atributo. Classe é outro atributo, número casa é um atributo, fórmula química é um atributo, acondicionamento é outro atributo, aplicação e cor, tá? São atributos. Muita gente vai perguntar assim, mas a cor, por que a Receita está perguntando a cor? Né? Não muda a classificação, né? Veja, eu queria deixar claro também que para a Receita, para fins de identificação, não é só classificação, tá? Você tem valor, você tem outras normas que incidem, então, vocês vão se deparar com alguns atributos, né, que podem chamar a atenção. Você fala assim, a gente tem recebido colaborações, fala assim, olha, mas a cor não muda nada, a classificação é a mesma. Bom, em primeiro lugar, a cor, se todo mundo trouxer soda cáustica e for da mesma cor, branca, tá? Quando alguém trouxer uma soda cáustica azul, o meu sistema vai detectar. Em segundo lugar, se eu for na empresa, ele vai ter que me mostrar um pó branco, tá? Ele não pode mostrar um pó cor-de-rosa ou vermelho, tá? Então, eu tenho atributos que me servem como detectores de eventual inconsistência, tá? Ele diretamente, ele não está ligado à classificação ou eventualmente não a valor. Tem, por exemplo, alguns produtos químicos que são obrigatórios o acondicionamento em sacos de uma determinada cor, tá? Então, às vezes, algum atributo pode lhe surpreender. Mais ou menos como aquela da lógica do parafuso de ferro, né? Vocês vão ouvir muito falar assim, por que ele está perguntando se o parafuso é de ferro e se a NCM é de ferro? E essa por causa da lógica. Outros detalhes. Part number não descreve produto. Tá? Part number descreve para a empresa, mas não descreve para a Receita, tá? Se amanhã ou depois o ministro virar para mim e falar, olha, quanto que se importou dessa NCM aqui que é de parafuso? Eu falo, olha, eu não sei, mas de part number veio um monte, né? Eu não posso responder isso, obviamente, né? Cas number também não descreve um produto, tá? Só o cas number não me serve, por isso que eu tenho que perguntar, olha, isso aqui está condicionado como... de que cor que é, isso aí é um pó, é um líquido, tá? SKU, que também são códigos de produtos internos, também não descrevem produto. Só aproveitar para dar um exemplo que aconteceu recentemente numa unidade da Receita, que um importador, ele está tão acostumado, ele descreve só part number. Até que um dia ele errou o part number.
E aí ele foi tentar retificar a declaração, falando, olha, peraí, na verdade era outro part number, e o part number correto é esse, e aí o imposto é menor, eu tenho uma restituição. Obviamente a unidade negou, né? Porque ele não disse o que ele trouxe, né? Então, vocês imaginem se eu escrevo só part number e eu erro. Eu nunca mais vou saber exatamente o que entrou, né? Receita. O catálogo de produtos, tá? Ele tem essa cara, tá? Eu tenho aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar na tela, tá? Denominação do produto, eu tenho um exemplo que a gente usava nas apresentações, que é a raquete de tênis, tá? E eu tenho aqui 2 atributos, marca da raquete e o material da raquete, tá? Esse é um exemplo bem simples. Denominação, raquete. Eu posso escrever raquete de tênis, tá? Raquete de tênis, já dou a marca, modelo, etc, etc. É um campo texto. Marca da raquete, eu vou ter uma listinha, tá? Eu posso ter, por exemplo, uma lista, tá? E ele vai clicar naquela lista. Toda lista vai conter um atributo outros, né? Caso não seja nenhuma daquelas marcas, ou não seja nenhuma das opções da lista. E sempre que você clicar em outros, vai abrir um campo texto para você especificar qual que é, tá? Ao contrário da NVE, que você pode dizer 999, que é outros, mas não diz qual é, no catálogo, se você clicar em outros, você vai ter que dizer o que é, tá? Então, marca da raquete é um atributo e o material da raquete é outro atributo, tá? Se vocês conseguirem ver, tá? Tem um ponto de interrogação do lado do atributo. Se você posicionar o cursor, não é o meu caso agora, porque eu não estou no ambiente correto. Quando você posiciona o cursor em cima do ponto de interrogação, vai aparecer para vocês a orientação de preenchimento. O que é marca da raquete? Ele vai lá, informe a marca da raquete conforme descrito pelo fabricante, etc, etc. Sempre do lado de cada atributo eu tenho um ponto de interrogação e no ponto de interrogação eu tenho a orientação do que é aquele atributo, como que eu preencho aquele atributo, tá? Eu tenho aqui também, aqui ainda está com o nome antigo, descrição complementar. Não é descrição complementar, tá? Todas as palavras contendo, toda a palavra descrição foi suprimida do catálogo justamente para evitar confusão com o modelo atual. Esse campo, na verdade, chama-se detalhamento complementar, tá? O que é o detalhamento complementar? Aqui, né, eu espero que já esteja no manual, onde você vai informar algum detalhe que você julgue importante que não foi solicitado pelo catálogo. Tá? Tem uma característica importante dessa máquina aqui que eu estou trazendo, mas não está nos atributos. E eu acho que é relevante, seja por um benefício que eu estou pleiteando, porque eu quero especificar, você preenche nesse campo. Tá? Veja só, como eu disse no início, você vai preencher a sua empresa vai ter um catálogo, tá? A cada produto que você importa, você vai cadastrar. Quando você ativar o seu catálogo, ele vai entrar aqui na sua lista, tá? Agora, nós vamos ter aquelas situações, e esse processo vai ser muito dinâmico, em que eu posso acrescentar um atributo para uma determinada NCM, você vai ser avisado, falar, olha, aquela NCM, você que usa o catálogo e usa essa NCM, você tem que atualizar, porque eu estou pedindo uma outra característica, tá? Ou eu posso suprimir algum atributo que a gente está julgando que está inconveniente, que está inconsistente, tá? Você vai ter que preencher de novo. Então, sempre que isso acontecer, você vai ser avisado com prazo, tá? Não vou te mandar um e-mail às 11h30 e à meia-noite começa a valer o novo catálogo, né? Vai ter prazo para você preencher e recadastrar o seu produto. Mas os seus produtos, eles vão ficar numa listinha assim, tá? E quando você for preencher a sua do INPE, vai bastar você assinalar o número que está no seu catálogo, né? Você vai poder puxar os atributos para a sua NCM. Como eu disse, os atributos podem assumir diversas formas, tá? Ele pode ser texto, tá? Você vai ter muito atributo do tipo booleano, que vai ser uma pergunta sim ou não.
não, esse produto se enquadra numa norma, ou esse produto é feito de tal material, sim ou não, tá? Ele contém, ele é um kit ou é uma peça isolada, tá? E dependendo da resposta, tá? Eu posso abrir outros campos. Isso é o que a gente chama de atributo condicionante, tá? Dependendo da resposta que você der, eu solicito outras informações ou não solicito nada. Eu vou ter atributos no formato lista, que aí eu já apresento para você, eu faço uma pergunta e já te dou uma lista de respostas. Sempre quase sempre, tá? Não sempre, mas quase sempre com opção outros, em que se não tiver naquela lista, você vai ser obrigado a informar. Eu posso ter atributos, né? Por exemplo, teor de carbono no aço. Eu vou ter um número real, tá? 3,6%. Informe o teor em peso, o teor percentual em peso de carbono no laminado. Então, posso ter número real, posso ter números inteiros. Número inteiro. Informe a largura da chapa, 650 milímetros. Tá? Informe a largura da chapa em milímetros. Então, número inteiro. E eu posso ter atributos que são data ou data-hora. Tá? São atributos com qual é a data de emissão, ou data, produto farmacêutico, por exemplo, eu posso ter produtos químicos que têm validade, são controlados, tá? Então, esses são os formatos dos atributos que vocês podem ter. O projeto, tá, atualmente, tá, que a gente está fazendo? A gente fez reuniões com diversas entidades para solicitar colaborações, afinal, são as entidades, fabricantes, importadores, que conhecem os produtos. Solicitamos que eles sugerissem as características para cada NCM. Posteriormente, um grupo de especialistas fez uma revisão, fez uma limpeza, a gente publicou, deixou para uma consulta pública, tá? E recebemos inúmeras contribuições, olha, isso aqui tem que alterar, isso aqui não cabe, por isso, por aquela razão, tá? E nós estamos fazendo agora a conferência, nós estamos pegando todas as contribuições, as sugestões, tá? E estamos fazendo inclusões, alterações e exclusões. Ainda vamos levar alguns meses para concluir, mas essa é a etapa que se encontra o projeto. Roberto, Oi, me permite até usar aí agora da sua fala, se você me permitir, era uma questão que eu ia fazer e apareceu agora também uma questão de um participante aqui, o Dercival Capa do Ferro, que eu agradeço. O catálogo de produtos ele vai levar em consideração, entre outras características, os atributos das mercadorias, né? E esses atributos, então, eles entraram em consulta pública, se não me engano, janeiro desse ano ou dezembro, não lembro bem. Foi no ano passado, no final do ano passado. Foi em dezembro, então. Foi em dezembro, tá? Eu vi ali, inclusive, na página da Receita Federal, as diversas contribuições, né? Você prevê em que momento nós teríamos esses atributos, todos eles definidos e esclarecidos ao público em geral, ou ainda é um pouquinho cedo para falar sobre isso? Deixa eu só concluir, Milton, tá? Eu já estou no final aqui. Perfeito. Perfeito. Olha, a gente tem na página do Siscomex, tá? siscomex.gov.br, se bem que está mudando agora esses dias, né? Não sei se mudou hoje, eu estava vendo. Na página do Siscomex, se você clicar em manuais, né? Você corre lá para o fim, manuais, você tem na página, no manuais de importação do Portal Único, você tem o catálogo de produtos de operador estrangeiro. Lá você tem todos os detalhes, tá, do catálogo. Eu falei aqui muito por cima, tentei passar só alguns conceitos, e imagino que muitos tenham ficado mais com dúvidas do que esclarecido sobre o catálogo, tá? Bom, basicamente a minha apresentação era essa, agradeço pela paciência e peço desculpas aí pelas interrupções por conta do congelamento da tela, tá? Bom, voltando aqui à sua questão, Milton, a nossa previsão é do segundo semestre, tá? O segundo semestre a gente deve ter, primeiro nós vamos responder todas as sugestões que nos foram feitas, tá? Todo mundo vai ser respondido, e olha, são milhares. A gente está fazendo questão de olhar uma por uma e responder uma por uma, tá? Nós estamos prevendo isso para o começo do segundo semestre,
tá bom? Esse é o nosso horizonte de tempo. Agora que voltou a tela, eu consigo ler, só para os participantes terem ciência, eu consigo ler eventuais questões que foram colocadas aqui, tá? Então, agora eu vou poder dar uma olhada neles. Mais uma vez, obrigado, passo a palavra, volto para o Nilo, volto para você, Milton, dá sequência aí ao evento. Obrigado, gente. Perfeito. Tá ok. Eu falei que eu não transmitiria, mas eu vou colocar aqui só de suporte um material aqui. Pessoal, aproveitando enquanto o Milton prepara a sua apresentação, eu volto com vocês rapidamente. Agora aqui eu estou com a estrutura melhor, estava no celular aqui que não estava entrando no meu notebook. Para a coordenação aqui, eu estou acompanhando o chat, bastante movimentado aí, a gente está com um belo público, uma presença além de grande audiência, ela também muito qualificada. Eu pediria a gentileza de vocês que continuem aqui nos enviando as perguntas e dúvidas, que ao final do evento eu vou pedir para o Milton conduzir aqui e trazer as dúvidas aí para os 3 debatedores, ele vai conduzir esse debate aí. Então, portanto, eu continuo aguardando aqui, agradecendo as contribuições sobre as dúvidas, e a gente segue a apresentação, o curso dela normal, e deixa para o debate para o final. E o que não for contemplado também aqui, o debate, tenho certeza, do Roberto, do Milton e do Isaac, estarão à disposição de vocês também, além da live, em função até do tempo e do contratempo aqui ocorrido, para a gente atender a todos com qualidade aí, como sempre foram os nossos eventos. Muito obrigado, então. Pois não, Milton, com a palavra. Obrigado, Nilo. Você já vê minha tela, né? Você já vê ali Mercosul, né? Sim, já estava indo lá Mercosul. Beleza. Pessoal, muito importante, nas palavras do Roberto, né, a apresentação sobre o catálogo de produtos, muito importante, né? É algo que a gente sabe que é um caminho sem volta. As empresas de portes e segmentos bastante variados vão enfrentar, vão precisar se adaptar a esse novo processo, né? Lembrando que isso já vem começando já desde da DUI em 2017, a DUI já é algo que está inserida no nosso dia a dia, agora a DUIMP, né? Que nós estamos aí na expectativa. E o catálogo de produtos, então, ele será aí um dos módulos da DUIMP, como bem apresentou o Roberto. Só queria chamar atenção, dentro do catálogo de produtos, né, mais especificamente, a questão relacionada à classificação fiscal, tá? Esse tem sido um tema que gera muita dor de cabeça já há muitos anos para diversas empresas que atuam no comércio exterior. Primeiro de tudo, pessoal, quando a gente fala classificação fiscal, e eu ouço isso eventualmente de uma ou de outra empresa, dizendo que isso é uma invenção brasileira, notem, quando falamos de classificação fiscal, né, o código NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, nós estamos falando de um código fiscal que é utilizado, entre outros fins, para identificar a mercadoria. E esse código, ele não foi criado do nada. Ele não foi criado, assim, de uma invenção, de uma elucubração dos nossos governantes. Quando falamos da classificação fiscal do código NCM, nós estamos falando do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, né, que foi concebido lá na Organização Mundial das Alfândegas, em Bruxelas, e hoje cerca de quase 200 países utilizam esta base como base das suas respectivas classificações. Talvez não utilizem este nome, classificação fiscal, talvez utilizem uma outra denominação, mas com os mesmos fins. Se você pegar agora uma tarifa brasileira, a TIP, a tabela do IPI brasileira, uma tarifa norte-americana, uma tarifa europeia, uma tarifa japonesa, turca, enfim, você vai encontrar a mesma base, que é o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias. Ele foi desenvolvido lá no âmbito da OMA, em 1988, e o Brasil, assim como diversos outros países, aderiram ao Sistema Harmonizado.
O que é a questão relacionada ao sistema harmonizado? Como falei, é um código que identifica a mercadoria, tá? Esse código ele foi implementado em 88, ele já sofreu diversas alterações, e essas alterações, muito em função de novas tecnologias que são implementadas aí em todo o mundo. Só para vocês terem ideia, foi ali naquela versão ali 2007 que apareceu a classificação fiscal específica dos telefones celulares. Até então nós tínhamos telefones e outros telefones. Em 2007 apareceu ali a classificação fiscal com base no sistema harmonizado para os telefones celulares. E agora vai ocorrer, né? Aliás, já ocorreu em janeiro, porém tornará efeito, e eu acho que o Isaac vai falar isso com mais propriedade, vai tomar efeito agora, dia 1º de abril, ou seja, próxima semana haverá ali a mudança de cerca de um conjunto de 351 conjuntos, né, que envolve setor agrícola, químicos, madeireiro, têxtil, enfim, uma série deles, que faz com que você que está nos assistindo tenha que entender o que são essas alterações até para apropriação no catálogo de produtos. Essas alterações estão previstas mudanças, códigos que vão mudar para outro código, por exemplo, os para-brisas de automóvel, que atualmente estão classificados na posição 7007 e passarão a ser classificados no 8708 como partes e peças de automóveis. Nós temos a inclusão de novas tecnologias, por exemplo, os drones, que até então havia uma certa discussão no mercado de como que eu classifico o drone. Ele é um brinquedo, ele é um veículo aéreo, como que eu devo classificá-lo? Nessa atual versão, nessa versão, então, nós já vamos ter a criação de uma nova posição, a 8806, junto lá no capítulo 88, né, com as máquinas voadoras. Isso vai fazer com que a atual posição 8803, que fala de partes e peças de aeronaves, seja extinta, vai ser criada a 8806, né, para os drones, que serão classificados de acordo com o peso da aeronave, né, e a criação da posição 8807, onde vão migrar as partes e peças de aeronaves e helicópteros e outros, né, vão migrar para 8807. Muito importante, e já há vários comentários de muitas pessoas no mercado, a Receita Federal, inclusive, ela já disponibilizou as planilhas de conversão, né? O que nós temos hoje, que é a versão 2017, e o que passaremos a ter agora em 2022. Não se enganem, entretanto, que essas planilhas não é um simples de para. Eu vou ter que analisar o que está sendo alterado. Várias empresas já começaram com testes, sistemas, apropriações, tá? Porque é agora, dia 1º de abril. E onde que isso vai impactar na nossa vida? Declaração aduaneira de importação, declaração aduaneira de exportação e nota fiscal no mercado local. Corre o risco de, no dia 1º de abril, você registrar uma declaração aduaneira ou ter que emitir uma nota fiscal de um código que já não existe mais, tá? E a classificação fiscal, com base no sistema harmonizado, ela tem mais ou menos essa cara. É um código de 8 dígitos, cada conjunto de dígitos determina uma particularidade específica. O primeiro par de dígitos é o capítulo, que vai de 1 a 99. Na verdade, atualmente vai até o 97, porque os capítulos 77, 88, 77, 98 e 99 não tem classificado nada. O segundo par de dígitos, ou a união dos 4 primeiros dígitos, é a chamada posição. E depois nós temos as subposições de primeiro e segundo nível, né, item e subitem. Onde é que entra o sistema harmonizado aqui? Na verdade, ele não entra, quem entra é a NCM, porque o sistema harmonizado é o conjunto dos 6 primeiros dígitos. Esse código é o padrão internacional. O que os países que aderiram à Convenção do Sistema Harmonizado fizeram? Adotaram dígitos adicionais para os seus controles internos. A grande maioria dos países
pelo menos eu acho que a maioria absoluta, eu não fiz essa averiguação ainda, adotaram mais 2 dígitos, que aí é óbvio, é para o seu controle interno. Não vai bater, obviamente, com outros países. Exceção feita aqui aos países do bloco Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai possuem a mesma nomenclatura, né? Chamado item subitem, que é o 7º e 8º dígito, respectivamente. Apenas a título de curiosidade, Estados Unidos adotou mais 4 depois ali do 6º dígito. Então, eles têm um código de 10 dígitos. Porém, a base, os 6 primeiros dígitos, isso é padrão no mundo inteiro. Nós temos hoje à disposição daqueles interessados na página da Receita Federal, os pareceres da Receita Federal em termos de classificação fiscal, os pareceres da OMA, da Organização Mundial das Alfândegas, né, para alguns produtos que já são definidos ali, qual é o código do sistema harmonizado. Enfim, essa questão relacionada à classificação fiscal de mercadorias, ela é extremamente importante agora exatamente para a elaboração do catálogo de produtos. Ainda mais nessa situação em que agora, no dia 1º de abril, nós já temos, né, a resolução GSEC 272 da nova TEC e o decreto 10929, se não me engano, da nova TIP, né? Então já temos isso, ambos entram em vigor, já entraram em vigor, porém produzirão efeitos agora no dia 1º de abril. É extremamente estarem aí atentos para essa questão, primeiro, para aquilo que a gente chama de saneamento do banco de dados da empresa. Segundo, para a apropriação do correto código e da descrição da mercadoria. E terceiro, e tão importante quanto tudo isso, já a elaboração do catálogo de produtos. A gente não vai querer apresentar um catálogo de produtos, como eu tenho visto atualmente, part numbers ali que são duplicados, triplicados, quintuplicados. Eu faço um processo de revisão agora de uma das empresas que nós trabalhamos, nós achamos o mesmo part number cadastrado 5 vezes, cada um com uma classificação fiscal distinta. Isso não pode ocorrer, isso é impossível. E eu não vou apresentar um catálogo de produtos para a Receita Federal com esse tipo de situação. Eu vou criar procedimentos para a inserção de part numbers no sistema, eu vou criar procedimentos para a elaboração da classificação fiscal, eu vou criar procedimentos para a elaboração da descrição das mercadorias e, de novo, tudo isso eu vou juntar no catálogo de produtos. Então, atentem para essas mudanças que estão ocorrendo, né? Como eu falei, agora, dia 1º de abril, nós teremos aí o impacto dessa situação. E tudo aquilo que é uma transição, né, incomoda. Incomoda porque dia 31 de março a gente desliga o computador e no dia 1 de abril a gente liga com outra realidade. Como eu falei, vou voltar aqui só um pouquinho, como eu falei, não é toda a nomenclatura que altera, tá? É um conjunto aí de 351 emendas que no total, pelo contei ali, algo em torno de 1.400 códigos da NCM que serão desdobrados, alguns serão suprimidos. Então, muito importante isso. E aqui, a minha ideia, né, e quando me fizeram um convite para estar aqui, um prazer ao lado do Roberto, ao lado do Isaac, comentar um pouco sobre essa particularidade do sistema harmonizado, né, que é uma determinação internacional. Então, o Brasil, como aderiu à Convenção do Sistema Harmonizado, nós temos que acatar todas aquelas mudanças. O Brasil faz parte, eventualmente, inclusive, dessas discussões que ocorrem lá em Bruxelas. Se eu não me engano, falha a memória, alguém comentou comigo, nessa última reunião, infelizmente, o Brasil não mandou ninguém. Mas o Brasil faz parte, sim, né, dessas conversas, dessas reuniões, a fim de chegar a um consenso sobre o código do sistema harmonizado e, consequentemente, depois, então voltando ao slide, né, aqui no Brasil, o código da NCM. Então, estejam atentos a isso, né? As palavras aqui do Roberto foram muito importantes. O catálogo de produtos, eu disse isso, é um caminho sem volta. O Roberto já nos deu aí informações bem precisas, né? Em que, segundo semestre, nós já devemos ter
isso já disponível e, em pouco tempo, a obrigatoriedade, tá? Aquele manual que ele sugeriu, também faço aqui a minha sugestão, verifiquem ali o manual, leiam aquelas questões, que são muito importantes, aí essa apropriação da NCM no novo sistema harmonizado e, consequentemente, no catálogo de produtos, ok? Muito obrigado aí pela participação, Roberto, parabéns aí pelos seus comentários. Isaac, eu passo a palavra para você. Obrigado, Milton, muito boa aí a abordagem, obrigado, Roberto, também. Bom dia a todos, prazer aqui estar com vocês nessa manhã, para mostrar alguns pontos aqui que foi objeto de muitas perguntas do nosso time de consultoria aqui do Grupo Aidar. Então, desde que lançaram aí a nova resolução 272, com a alteração do sistema harmonizado, o nosso time de consultoria recebeu vários questionamentos, então eu queria compartilhar com vocês aqui alguns desses questionamentos que eu acredito que todos estejam preocupados com o que vai acontecer dia 1º de abril. Novamente, eu sou Isaac, diretor e consultor do Grupo Aidar. Eu trabalho aqui no grupo há 20 anos e venho acompanhando aí diversas mudanças. Essa terceira mudança do sistema harmonizado, né, que acontece a cada 5 anos. E o que eu observei também nesse ano é que o governo acho que deu um pouco mais de tempo para as empresas se prepararem, né? Nas outras, pelo que eu me lembro, no dia 1º de janeiro já tinha essa mudança, né? Que tinha a nova norma, o novo depara, só que no dia 1º de janeiro já entrava em vigor. Nesse caso, não. Ela foi publicada no final do ano passado, com o prazo aí de entrada em vigor por mais 4 meses, que acontece agora 1º de abril. E aí eu vou compartilhar a minha tela. Milton, eu vou deixar no modo apresentação, se de repente não passar o slide, você pode me cortar aqui que eu coloco no modo de exibição normal, tá bom? Combinado, combinado. Certo. Eu fiz a mudança da tela aqui, Milton. Apareceu normal aí? Está na tela Sistema Harmonizado, Resolução GSEX 272. Sim, está Sistema Harmonizado, Catálogo de Produtos, GSEX 272. Perfeito, então deu certo. Eu coloquei aqui, pessoal, essa notícia Siscomec 007 de importação, que é muito importante a leitura. O governo colocou algumas instruções de pontos que as empresas precisam estar atentas, as comissárias de despachos também, dos impactos que a gente vai ter aí a partir do dia 1º de abril. Então, dando como exemplo aqui, exportação. A gente sabe que primeiro é feita a emissão da nota fiscal, através da chave de acesso da nota, a gente consegue fazer o registro da DUI. Então, todas as notas emitidas até o dia 31/3, elas precisam ter a vinculação na DUI e o respectivo registro. Se isso não acontecer, infelizmente, haverá o cancelamento dessa nota com a emissão de uma nova, para que a partir do dia 1º de abril, vocês consigam dar andamento aí nos registros de exportações. Isso lembrando para aquelas NCMs que serão extintas, né? E vocês precisam colocar os produtos de vocês na nova NCM. Então, fazendo aquele depara, viu que a NCM será extinta e você tem uma nota fiscal já emitida, ou tentar de alguma forma acelerar a exportação para que tenha o registro da DUI até o dia 31. Se isso não ocorrer no dia 1º, é necessário fazer a emissão com o novo código de NCM. Sobre a LPCO também, né? Lá no Portal Único, se você tem uma LPCO cuja NCM também foi extinta, teve uma alteração,
aí tem a possibilidade de você fazer a correção dessa LPCO lá no portal, ou se não, você cancela a anterior e emite uma nova. E aí vai de acordo com a sua necessidade, com aquilo que é mais prático, né, para vocês. Mas se houver uma LPCO registrada e a NCM foi extinta, você não consegue vincular na sua DUI. Então, esse é um ponto de atenção aí para as empresas que têm aí as suas exportações até o dia 31. Falando de um tema aqui que foi muito questionado, que inclusive está tendo um trabalho bem bacana aí do Sindasp, que é sobre registro de LI. Então, o Grupo Aidar aqui a gente trabalha com muitas emissões de LIs, principalmente para a área médica. Todas as LIs que forem deferidas, né, até o dia 31, se ela não tiver a vinculação na DI, ela perde a validade e você tem que fazer uma substitutiva. Se houver a troca da NCM, de novo, né, sempre lembrando aquele depara. Então, é um ponto muito importante aqui para as empresas que têm anuências, talvez até de 2 órgãos, né? Para você observar aí se você tem uma LI, consegue fazer a vinculação, ou se você fez um deferimento antecipado, a sua carga ainda não chegou, quando você for fazer o registro, você já tem que ter uma LI substitutiva já deferida para fazer essa troca. Aí, infelizmente, em alguns órgãos acarreta nova taxa reduzida, né, por ser uma LI substitutiva, mas isso precisa acontecer. E aqui, ó, tem um ponto de exemplo muito importante, que é o trabalho que o Sindasp tem feito aí na pessoa do Elson, né, que é o presidente do Sindasp. Eles foram até Brasília, conversaram com alguns órgãos para poder explicar esse exemplo, né? A NCM 2844-4090. Ela será alterada a partir do dia 1º para 2844-4390, que são os produtos fármacos. E tem produtos enquadrados nessa NCM que tem uma validade muito curta. Então, assim, você tem que passar por 2 órgãos nesse caso, né, que seria o Senem e a Anvisa. Os 2 precisam fazer as suas respectivas análises e o deferimento. E aí, suponhamos que eu tenha os 2 deferimentos já aconteceram, o produto vai chegar no dia 1º. Então, no dia 1º, essa LI perdeu a validade porque teve a troca da NCM. Então, o trabalho que o Sindasp tem feito, muito bacana mesmo, eles foram até Brasília e pediram, assim, para produtos desse tipo, se eu tenho que fazer uma sub, que haja um deferimento automático, porque a sub é apenas para mudança da NCM. Não teve nenhuma alteração no produto. Então, de repente, algum tipo de deferimento automático para não ter que passar por uma nova análise. E aí o Sindasp até pede, né, aí as empresas, as comissárias, fazerem um estudo de produtos que se enquadram nesse modelo. Se tem algum tipo de situação, passar para o Sindasp, eles levam o assunto para Brasília, que foi até a pedido do pessoal da Anvisa, do Senem, dos órgãos lá de Brasília, mostrando exemplos para que eles consigam fazer um tratamento mais rápido para esses produtos. Então, fica aí a informação para vocês que tem essa situação, e infelizmente, no dia 1º de abril, a gente vai ver que muitos problemas desse tipo aí vão acontecer. Então, obrigado aí pelo trabalho que o Sindasp vem fazendo, que tem ajudado muito a gente aqui. CE Mercante. Também tem essa questão do bloqueio, né? Se você tem uma NCM que foi extinta, ela constou a NCM antiga no BL, foi para o CE Mercante. Se houver um bloqueio na hora do registro da DI, aí infelizmente tem que pedir a correção lá do CE para que coloque a nova posição da NCM, lembrando que precisa constar os 4 primeiros dígitos, né, da NCM lá no CE Mercante, no BL. Então, se teve a troca dessa posição, o exemplo que o Milton deu aí, se a gente for colocar lá para-brisa, você tem um para-brisa automotivo que antes era na 7007 e agora ela foi para uma posição específica, então teve a troca dos 4 primeiros dígitos. Nessa situação, se o seu CE está com 7007, se houver o bloqueio na hora do registro, você não consegue prosseguir se não fizer alteração. Então, acho que é importante os importadores aí fazer uma análise desse depara, já conversar com os agentes de carga, sabendo que você emitiu um BL,
antes do dia 1º, o navio vai chegar depois, já tentar fazer essa troca aí com a NCM correta para não ter esse entrave. Regimes especiais também vai ter um impacto no caso de drawback. Você não precisa excluir os itens do ato concessório, mas você tem que entrar lá no ato concessório, no módulo drawback do sistema do governo e fazer as devidas correções. Então, fazendo a correção da NCM antiga, colocando a NCM nova, o governo já vai saber do que se trata e o seu ato concessório fica de forma correta para quando você for fazer a utilização na sua DI. Também tem um ponto importante aqui, que esse daqui a gente teve bastante questionamento. E, de fato, se tiver que seguir realmente o que consta na notícia Siscomex, que eu acredito que sim, né, por mais que seja digamos assim, uma norma complementar a todas as outras, se você tem um processo em admissão temporária, por exemplo, você trouxe numa NCM, você está com o seu produto aqui 6 meses, então você trouxe antes do dia 31 de março, você vai nacionalizar em julho. A NCM que foi extinta, você teria que retificar a sua declaração de admissão para colocar a informação da NCM correta, da adição tal, no campo complementar. Então, tem empresas que trabalham tanto com admissão temporária quanto depósito especial, que é um regime muito utilizado para as empresas da área médica, e o volume de admissões feitas são muito grandes. Então, esse trabalho também precisa ser analisado para poder fazer essa retificação de acordo com o que consta nessa notícia Siscomex, que foi a instrução do governo. E aí corre-se o risco, né? Se você, de repente, não fez essa tratativa na sua admissão, nacionalizou com a NCM correta, com a nova NCM, que vai ser a correta, só que na admissão está a anterior. Se você não fez essa retificação, possa ser que você tenha impacto lá na frente, porque a Receita pode querer ver se você seguiu a instrução do governo fazendo essas correções no processo de admissão do item aqui no Brasil. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, admissão temporária, depósito especial, entreposto aduaneiro, né? RECOF, são todos regimes em que você tem primeiro uma admissão registrada e depois uma nacionalização ou a sua extinção. Então, o alerta aí para as empresas que utilizam esse tipo de regime especial. E aqui também um ponto que foi questionado sobre ICMS. Isso daqui é um alerta bacana para as empresas, porque a gente sabe que o posto fiscal, às vezes, você faz uma redução de uma alíquota do Estado de São Paulo, aqui o exemplo que eu estou dando, né? 18% para 12%, ou para 5,6% se for agrícola, ou para 8,8% do convênio 52. E aí dá um alerta, né, como se você estivesse recolhendo uma alíquota indevida. E o que vai acontecer? Muitas NCMs, elas vão deixar de constar lá no convênio 52, na resolução SF4 de 98, que são normas que permitem a redução da alíquota do ICMS para alguns produtos. Então, o que esse convênio ICMS 117/96 trouxe? E, pelo que eu vi, a maioria dos estados aderiram, principalmente o estado de São Paulo. Eu coloquei aqui o artigo 606 do nosso regulamento aqui do estado de São Paulo, que dá essa informação. Em casos de reclassificações, agrupamentos, desdobramentos, dos códigos de NCM, que é o que vai ocorrer agora. O que a Cefaz tem que analisar é o seu produto. Então, assim, se você tem um produto descrito na norma que permite a redução, mas a NCM foi extinta e ela não consta mais na norma, você tem direito a essa redução porque é o seu produto que foi analisado e não mais a NCM. Então, isso daqui é bem bacana vocês terem essa informação anotada, porque isso vai acontecer. Em alguns estados, você vai recolher o ICMS reduzido, aí a Cefaz vai dar um bloqueio, pede para você fazer o PCCE para fazer uma análise, um exemplo. E aí vai falar, você não pode ter essa redução porque a sua NCM não está aqui. Então, vocês precisam pegar esse convênio, mostrar que tem essa tratativa e vocês têm direito a essa redução. Justamente porque a análise aqui é do produto e não mais da NCM nessas situações. Isso daqui também foi um motivo de vários questionamentos aqui para a gente. E aí, por fim, eu coloquei 2 alertas aqui para o catálogo de produto, que foi a explicação aí do Roberto, né? Com vários exemplos que ficou bem claro o preenchimento.
E se vocês observarem as empresas que já têm acessado o sistema para ver como que está o módulo, algumas mudanças lá de campos já aconteceram. E aí eu chamo a atenção, o alerta aqui para esses 2 itens, que é o que eu observo que algumas empresas têm algum tipo de dúvida. Os atributos, como o Roberto bem falou, ele vai servir para definir o seu produto de acordo com a NCM que você colocou no seu produto. E tem o campo de detalhamento complementar do produto, que ele fala justamente isso. Sua apresentação saiu da tela, tá, Isaac? Opa. Vou colocar novamente aqui na última tela, então. Agora sim. Agora foi, né? As outras estavam mostrando? As outras telas passaram, Milton? Sim, passou sim, passou. Ah, perfeito. Beleza, então. Essa é a última, então. Só para fazer uma abordagem final aqui, um exemplo que eu trouxe, que eu observo que algumas empresas estão utilizando o campo de detalhamento complementar, que o próprio campo fala, é um complemento dos atributos que você lança lá no catálogo. E tem muitas empresas fazendo aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a descrição não está muito boa. Aí ela vai lá, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, coloca, aí lança os atributos, né? Em alguns casos que estão fazendo teste lá. E aí, ela não observa que na descrição dela, eu coloquei um exemplo de um monitor, que eu acredito que não deva ter atributo, que vai pedir polegadas, né? Mas eu coloquei um exemplo só para ficar de forma simples. Você vai lá no atributo, aí pergunta, você vai fazendo um monitor de TV. Aí pergunta polegada, de 60, você coloca lá no atributo. Só que você fez um Ctrl+C, Ctrl+V na sua descrição, e lá na sua descrição estava como 42 polegadas. Já tem uma divergência. Então, isso pode ter problema, né, para vocês no futuro. Por isso que é importante colocar somente detalhes complementares, né, que forem importantes para aquele seu produto, de acordo com o atributo que foi lançado. Então, é muito importante ter essa atenção aí na hora de fazer o cadastro. E, por fim, recentemente surgiu aí a mudança do anexo 1 lá da IN 680. E tinha aquela famosa questão, por que o catálogo permite eu deixar um fabricante desconhecido se a lei 10833 de 2003 me dá uma multa de 1% se eu não informar os dados do fabricante? Então, a IN agora, ela permite, tem uma informação lá bem pequena, lá no anexo único, através dessa IN 2072, que foi lançada agora dia 17 de março, que fala que se você não conhece o fabricante, você pode informar como desconhecido. E aí foi pleito de muitas empresas aí que, infelizmente, trazem partes e peças e não conhecem o fabricante. E aí o alerta, né? Se você coloca como desconhecido, tenha muito cuidado para que você não tenha também a informação do nome do fabricante no seu produto, numa etiqueta, no volume, ou na fatura comercial. Então, são esses alertas aí que eu quis trazer para vocês, para que a gente, no dia 1º de... Deixa eu parar a minha apresentação. Para que a gente, no dia 1º de abril, a gente esteja ciente aí dos impactos que essa alteração vai trazer aí para a gente. Obrigado, Isaac. Obrigado aí pelos seus comentários. Como a gente havia combinado, tem algumas perguntas que eu vou passar. A primeira pergunta é do participante aqui, o Marcelo de Castro. Eu acho que ela é direcionada ao Roberto, tá? Ele pergunta aqui: produtos já registrados no catálogo de produtos versus a atualização dos NCMs, que é essa que ocorre agora, né? A partir do dia 1º, precisaremos entrar no catálogo e atualizar as correlações? Sim, precisa atualizar. Tá? Os atributos são vinculados à NCM. Se a NCM não existe mais, existe uma outra, você vai ter que recadastrar. Tá? Felizmente, isso não acontece o tempo todo, né? As atualizações do sistema harmonizado não ocorrem com essa frequência. Tá? Mas, sim, vai precisar atualizar. O participante Gustavo Estoril, ele pergunta: quando entrará ou estará disponível a utilização das empresas no tocante ao catálogo de produto? Acho que você já respondeu, né, Roberto?
Eu acho que é importante reforçar, é natural a preocupação com prazos, né? Todo o trabalho, né, e até conosco aqui dentro, a gente tem alterações de sistemas, a gente corre contra o tempo quando tem alterações. Então, prazos é algo que afeta o trabalho de todo mundo. E eu imagino como isso deve, né, estar na cabeça de todo mundo, se falando do catálogo. Nós estamos, né, finalizando a análise das contribuições após a consulta pública. Isso deve levar o primeiro semestre, tá? Então, no começo do segundo semestre, a gente deve ter pronto os atributos. Isso não significa que eles serão implementados imediatamente, tá? Isso significa que eles estarão prontos. A gente ainda não definiu se iremos fazer uma nova consulta. Falar, olha, após analisarmos, refinarmos, etc., é isso aqui. E darmos um prazo mais curto para alguém eventualmente se manifestar. Tá? Além disso, tá? Então, a implementação do catálogo deve ser apenas no segundo semestre, em algum momento, mas eu não sei quando. A minha impressão pessoal é que não será logo no começo do segundo semestre. Deve levar mais tempo, porque aí envolve recursos. Tá? A implementação envolve recursos e isso ultimamente é o que tem faltado para a administração pública. Então, não imagino... Minha sensação pessoal, eu não imagino o catálogo sendo implementado logo no início do segundo semestre. A gente deve ter finalizado a análise dos atributos, só isso. Porém, além disso, a partir do momento que foi implementado, não se esqueçam que a do INPE vai conviver com a DI Web por um período. Tá? Não é assim, desliga esse e liga o outro. Não é assim. Tá? Vai ter um período de tempo em que vão conviver juntamente a do INPE e a DI Web. Tá? Então, vocês vão ter um tempo para se adaptar, etc. Embora vocês já possam ter alguns atributos lá nas do INPE, nas modalidades que são permitidas. Tá? Milton, só aproveitar para mencionar algumas coisas que eu anotei aqui. Empresas grandes, tá? que importam milhares de peças, Embraer, as montadoras, tá? No catálogo, a gente vai ter um código interno da própria empresa que vai servir para carregar todo o catálogo via web. Tá? No manual do catálogo tem exatamente como isso será feito. Tá? E, por fim, só para... toda vez que você fizer uma alteração no catálogo, como essa que você vai ter que fazer agora por conta da NCM. Isso aí vai ficar no seu histórico, tá? O catálogo de produtos vai armazenar todo o histórico de modificações que você fizer. Seja por uma demanda sua, falar, meu produto mudou. Vai lá cataloga um outro. É a mesma NCM, então você vai ter coisas diferentes lá. Seja por uma mudança de atributo, você é obrigado a alterar, fica o histórico lá. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Olha, Roberto, como você mesmo falou, né, a preocupação tem sido prazo, né? Essa foi uma pergunta que foi efetuada pelo Marcelo Castro e você já acabou respondendo aqui o Delcival, a Daniele, o Gustavo, né? Todo mundo aí tá realmente aí tá preocupado com prazo, porque sabe que essas transições elas não são muito simples, né? Sempre vai dar problema. O Gustavo também, estou lendo aqui a questão das questões. Deixa-me ver se temos mais alguma questão. Eu estou vendo uma aqui do José Flávio, acabou de postar. É necessário que as informações já definidas nos atributos constem na descrição complementar. Pelo amor de Deus, não existe descrição complementar, né? Ele nasceu descrição, logo que eu li, tive arrepios, falei, mudem esse nome. Não é descrição complementar, porque eu sabia que toda vez que alguém lê descrição complementar, iam dar o Ctrl+C, Ctrl+V. Nem o Isaac mencionou. Não tinha ajuda. Exatamente. Muda isso para detalhamento. E não descrição. Então, e não descrição. Então, o que é detalhamento complementar? É alguma coisa que não consta nos atributos e que você, importador, julgue relevante para identificar sua mercadoria. Só isso. Perfeito. Perfeito. Nilo, temos só mais uma. O Wender, me perdoa,
O Isaac, talvez seja para você. Seria possível explicar do que se trata o X antes da NCM 2022 na planilha de correlação? As perguntas e respostas da Receita não está muito claro do que se tratar, infelizmente. Então, a gente até fez esse questionamento novamente, porque essa pergunta consta lá no site do governo, e lá deram uma resposta bem simples. Nosso time de consultoria até fez um novo questionamento para explicar a resposta dessa dúvida. Eu posso até abrir aqui, ela respondeu de uma forma assim, ó. Eu também fiquei nessa dúvida do X, mas ela colocou de uma forma bem simples e a gente fez um novo questionamento. Ela colocou. Deixa eu pegar aqui. Perguntas e respostas. O que significa o X na frente de algumas NCMs, na coluna NCM 2002? Aí deu um exemplo aqui da 0306, e aí o governo respondeu assim: a notação X deve ser entendida na tabela de correlação como parte do código NCM. Então, esse parte do código NCM não ficou muito claro também. A gente fez um novo questionamento para saber o que significa parte do código NCM. O que eu entendi mais ou menos assim, por exemplo, teria uma NCM que já existe, mas não será extinta. Teve o desmembramento dessa NCM e essa nova seria como se fosse um complemento da NCM antiga. Só que se a gente for pensar por essa explicação, não faz muito sentido. Eu consultei a tabela de para e tem muitas NCMs que a antiga foi extinta e as novas estão com X. Por isso que a gente fez um novo questionamento. Recebendo, a gente costuma lançar boletins, a gente pode até fazer um boletim com algumas perguntas e respostas que a gente tem recebido, incluindo essa, e publica no site da IDAR. Perfeito. Realmente eu também fiquei com essa dúvida. Roberto, para finalizar, o José Costa Filho e o Marcos Mariano, e esse que vos fala também, para que a gente vai usar o código TIM? Eventualmente, nós temos dificuldade de identificar lá com o fornecedor, o chamado operador estrangeiro, o código TIM, que nós sabemos que se assemelha à espécie de um CNPJ. Mas qual a função desse código TIM no catálogo de produtos e se isso realmente ele é obrigatório? O código TIM, ele facilita, especialmente na cadeia do OEA, né? Porque aí facilita a minha identificação no código OEA. De qualquer forma, se pretende também identificar, né, os fornecedores, tá? Por isso que é importante. Eu reparei aqui nas questões sobre o número TIM. O número TIM, talvez, não é que ele não... O exportador, ele não tem, e às vezes ele não sabe como que é, né? Porque aqui no Brasil é o BR acompanhado do CNPJ, né? Você põe BR, e a maioria dos países é algo assim, você tem um código da empresa junto a algum órgão do país, antecedido pelas duas letras que simbolizam o país, tá? O nome do país. A ideia a gente levantou isso em algumas discussões, era conversar com o seu fornecedor para ele perguntar, falar, olha, qual é o seu código fiscal aí no seu país, como é que você é identificado pelo órgão de fiscalização? É esse código. Acrescenta as duas letras, esse é o código TIM dele. Tá? Por que é importante? É importante, primeiro, para o operador econômico e, segundo, para a gente identificar quem são os fornecedores. O exemplo do catálogo que eu te dei, de eu ter um atributo que serve para me apontar inconsistência indiretamente, o número do operador, o código, o fornecedor. Se eu conheço o fornecedor, ele eventualmente pode me apontar alguma inconsistência também, né? Então, eu pego importações da IBM, se eu ler lá 1 quilo de picanha, eu falo assim, tem alguma coisa errada aqui, a IBM não fornece picanha, tá? Percebe? Então, é uma forma de eu identificar alguma inconsistência e conhecer os fornecedores. Perfeito, Roberto. Muito obrigado. Nilo,
passamos a palavra, então, para você, que acho que nós chegamos ao nosso limite, né? Perfeito, tranquilo. Aliás, seria até muita pretensão nossa tentar esgotar esse tema de extrema importância para o mercado em 1 hora e pouco aqui. Então, a ideia é realmente provocar esse debate, identificar os principais gargalos ou dúvidas, uma vez até que a nossa audiência é formada em grande parte aqui por importadores, exportadores, né, além de despachantes aduaneiros. Então, a ideia é provocar, e até agora, no pedido de despedida dos senhores, eu pediria que os senhores deixassem seus contatos para que as pessoas que estão aqui nos assistindo possam aí, posteriormente, esgotar alguns assuntos, alguns temas. Então, eu começaria aí, por gentileza, com o Isaac, com a sua despedida e seu contato, por favor. Obrigado aí pela oportunidade, Nilo. Foi um prazer estar com vocês, Roberto, Milton. Eu vou passar aqui o meu telefone, o meu e-mail é consultoria@aidar.com.br, e o meu telefone também, que é o comercial, é o 011 97299 1912. Então, vocês podem fazer esse contato aí com a gente e também acessar o site da Aidar, que vocês conseguem ter acesso aos boletins, que foi o que eu comentei. Então, com essas mudanças todas, a gente tem feito várias explicações lá nos nossos boletins, que é o www.aidar.com.br. Obrigado, pessoal. Obrigado, Isaac, mais uma vez pela participação. Um registro importante aqui entre os debatedores aqui no chat, a presença de um dos diretores aqui do Sindasp, o Marcelo de Castro. Obrigado aí pela audiência, Marcelo, dividindo aqui um pouquinho das dúvidas e conhecimentos também da entidade. Passo aqui, então, de imediato a palavra ao Milton Gatto, que já está aí com o seu contato na tela. Também, isso, tá aqui, suas despedidas aí, por favor, Milton. Muito obrigado, Nilo. Roberto, foi um prazer estar aqui discutindo ao seu lado. Isaac, igualmente, foi um prazer. Nilo, muito obrigado aí pela oportunidade. Fico à disposição sempre que for necessário. O tema ele é importante, ele é relevante. Lá nós estamos, no nosso escritório, nós estamos trabalhando todas essas questões, procurando aí assessorar os clientes para que eles não fiquem prejudicados, né? Nós sabemos, entretanto, que as mudanças são muito bem-vindas, a Receita tem se esforçado aí, inclusive, na própria elaboração do catálogo de produtos, né? Isso é muito importante, mas a gente sabe aí as dores de cabeça que a gente passa no dia a dia. Enfim, muito obrigado aí a todos e espero revê-los numa próxima oportunidade. Obrigado, Milton, pela sua participação, extrema importância. Por fim, aqui, agradecer ao Roberto, ele que a gente sabe, enquanto poder público, principalmente a Receita Federal, com uma demanda muito grande recentemente, sobre todos os aspectos aí, disponibilizou aí parte do seu tempo para estar com a gente aqui, dividindo seus conhecimentos. E, Roberto, posso te adiantar aí que pelo retorno aqui do chat, o material apresentado foi de extrema importância. O pessoal está muito contente aqui com a apresentação. Passo, então, a palavra a você, Roberto, para a sua despedida, as suas considerações finais. Nilo, muito obrigado a você, muito obrigado ao Isaac, ao Milton. Foi um prazer participar junto com vocês. Espero participar de outros eventos, adorei, né, tá com vocês. Conforme eu acabei de te passar, Nilo, o tema do catálogo ele é muito amplo, né, e imagino que muita gente ainda tenha muitas dúvidas e vão surgir outras dúvidas. Eu já me coloco aqui à disposição, quando vocês precisarem, a gente fazer um novo evento sobre o catálogo. Estou à disposição, Milton, Isaac, tá? Por favor, fiquem à vontade. Eu acho que é importante, né? Desde que eu entrei na Receita e fui para Brasília, lá em 98, eu sempre briguei por uma aproximação da administração com a iniciativa privada, tá? Sem vocês, a gente não consegue fazer o nosso trabalho, e se vocês não conhecerem o que a gente precisa, vocês também não conseguem fazer o de vocês.
Então, para mim, vocês são parceiros, tá? São parceiros numa missão. A gente tem uma missão que é introduzir mercadorias no país da forma legal, tudo correto, e vocês, tá, contem com a gente, né, nessa parceria. Tá bom? Nilo, mais uma vez, obrigado pelo convite e continua à disposição. Nós que agradecemos, Roberto, muito obrigado. Até a Receita realmente tem usado essa palavra parceria, né? Ela tem em todos os eventos que pelo menos eu tenho participado aí, a Receita, ela repete muito a palavra parceria e tem sido efetivamente um grande parceiro aí da iniciativa privada, dos despachantes aduaneiros e outros players aí que estão no dia a dia com um único objetivo, que é o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro, e a gente aqui também da GPA Comunicação, com a nossa pequena parcela de contribuição, mas efetivamente provocando debates como esse, levando conhecimento e networking para o mercado. Agora, em maio, teremos um evento Gourmet Comics aqui em Campinas. Já convido a todos também para participarem com a gente, um almoço de networking. Em breve nos veremos mais uma vez. E, Roberto, aqui o espaço é seu, Milton, Isaac, a gente tem um portal Log News, né? O www, lá, o GPA Log News, um portal de notícias, também com notícias semanais, e vai trazer repercussão desse evento também já na segunda-feira. E, por fim, convido a todos também, esse evento vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, para quem perdeu alguma passagem aí, pode revisá-lo, olhar e conferir na íntegra nesse nosso encontro aqui. Obrigado aí pelas participações, mais uma vez, aos nossos colegas debatedores. Tenham todos aí uma boa sexta-feira para todos. Sextou! Vamos lá. Obrigado, pessoal. Um bom final de semana. Obrigado, muito prazer. Um abraço a todos. Bom fim de semana, gente. Tchau. Valeu.